Então, para a gente não demorar muito, eu quero que você abra, por favor, em Lucas capítulo 5. E eu confesso a vocês que tem sido algo maravilhoso. E nós precisamos, lógico, permitir com que o Espírito é quem flua, com quem fale, porque é o que Apocalipse diz, não é? Ouça o que o Espírito diz. Então não é o que o homem diz, não é o que as doutrinas dizem, mas sim o que o Espírito está nos dizendo. E o Espírito nos fala pela palavra. Só que quando a Bíblia diz sobre ouça o que o Espírito diz, é que nós temos que discernir, amados, aquilo que o Espírito tem. Nós temos que discernir aquilo que o Espírito tem para tratar conosco. Porque uma questão muito interessante, e é isso que a gente precisa entender, quando ele diz, ouça o que o Espírito tem a dizer, é que o Espírito, ele é aquele que sonda todas as coisas. A própria palavra, o apóstolo Paulo diz, que o Espírito Santo, ele sabe o que passa na mente de Deus. O Espírito Santo, ele sonda a mente de Deus, e ele traz a nós tudo aquilo que Deus tem carregado na mente dele. Ele traz a nós. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito, amados, ele está ligado com aquilo que está acontecendo lá, e ao mesmo tempo o Espírito está ligado com aquilo que está acontecendo aqui. Então digamos que o Espírito, ele sabe as necessidades, digamos assim, que se encontra nos céus, ou pelo menos aquilo que Deus está engajado lá nos céus, e ele também sabe as necessidades que nós carregamos aqui, e que nós temos, mas ao mesmo tempo também o Espírito, ele nos mostra sobre o que e no que nós temos que nos envolver ou nos engajar. Então digamos que é o Espírito que vai nos alinhando a palavra, nos alinhando ao Cristo, nos alinhando aos movimentos de Deus, à intenção de Deus, àquilo que Deus está fazendo. Então mais do que nunca, amados, nós precisamos ter uma intimidade, ter uma relação com o Espírito Santo. Até porque, quando você lê o Antigo Testamento, não sei se você de vez em quando pega para ler o Testamento, o Antigo Testamento, o que nós vamos observar é o seguinte: a palavra do Senhor só se manifestava quando o Espírito vinha sobre alguém. Isso é algo que a gente vai observar como um padrão no Antigo Testamento. Quando o Espírito descia sobre alguém, a palavra do Senhor vinha, e aquela palavra, digamos assim, ela revelava a vontade de Deus, e digamos assim também, ela atualizava os filhos de Deus. Por que eu digo isso? Nós temos que entender como que nós devemos nos relacionar com a palavra. Por que, amados? Porque de repente você que está aqui, ou quem está em casa com a gente, você se depara e você acha que possui uma necessidade. Só que o Espírito Santo, ele conhecendo a Deus, conhecendo a você, ele sabe qual é a real necessidade que nós temos. E às vezes aquilo que você acha como necessidade é um luxo, é um capricho, é um excesso. Não está de acordo com aquilo que quando Deus olha e Deus diz, não, você não precisa disso. Não, Deus, mas eu preciso. Deus diz, não, você não precisa disso. Por isso que então, amados, o Espírito Santo vem e ele começa a realizar algo em nós. Não sei se você sabe. A Bíblia diz que Deus, ele opera em nós o querer e o efetuar. Repete comigo, querer e o efetuar. Olha que interessante, né? A palavra querer, ela também a gente pode relacionar com vontade, sim ou não? Eu quero algo, eu tenho vontade de algo. Nós podemos relacionar isso, amém? Então o que ele está dizendo? Que a maneira como Deus ele começa a operar dentro de nós é colocando em nós algum querer, alguma vontade. É assim que ele começa a trabalhar. Agora, é lógico, você precisa do Espírito para quê? Para discernir entre o seu querer e o querer que procede de Deus. Nós precisamos discernir isso. E é por isso que precisamos do Espírito Santo. Porque às vezes existe algo na sua vida que você deseja muito, que você quer muito, que você tem a vontade de ter isso muito, mas isso não está conectado, ligado, alinhado com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Portanto, amados, o que nós precisamos? Ter uma comunhão com o Espírito Santo,
de modo que a gente comece o que? A discernir entre o meu querer, o querer humano, e o querer de Deus. Agora, o que é interessante? Deus começa então a colocar em nós vontades, alguns desejos, algum querer. É aí que Deus começa, amém? A operar dentro de nós. E depois que aquele querer está estabelecido, ele então nós começamos a operar, o efetuar daquilo. Então antes, primeiro vem a vontade, o querer, e depois vem o operar daquilo. Amém, amados? Então, queridos, eu estou dizendo isso para você, essas coisinhas para vocês, para que você entenda como que o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida, como que Deus, ele vai atuando sobre nós. E aí nós precisamos, é lógico, estar com os nossos ouvidos abertos. E eu vou dizer para você, uma das coisas que eu mais tenho carregado na minha vida, porque eu entendi a importância disso, a importância de ouvir. Queridos, eu vou falar para vocês uma coisa. Se você chegasse para mim e dissesse assim, pastor, me oriente. O que é mais importante dentro da Bíblia? O que seria mais importante para mim? Que ações eu poderia ter para que eu me tornasse uma pessoa melhor, para que eu pudesse corresponder com Deus? O que o Senhor me orientaria? O que você passaria para mim? Eu diria para você, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você tiver que se preocupar com algo ou se ocupar em algo, você precisa se ocupar em ouvir a voz de Deus. Porque como está escrito, Romanos 10, 17, a fé vem pelo quê, amados? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O original diz a palavra de Cristo. Então, esse querer no qual eu tenho falado, que ele vai brotando dentro de nós, na verdade ele é fruto daquilo que a gente vem ouvindo da parte de Deus. Conforme você vai ouvindo, aquilo vai plantando dentro de você uma semente, vai mudando e alterando algumas coisas dentro de você. E quando você menos espera ou menos pensa, aquele querer que você não possuía, você passa a ter. É impressionante isso. Entende, amados? Você começa a ter aquilo. Porque conforme você vai ouvindo aquilo dentro de você vai moldando o teu querer, a tua vontade. E aí você passa a agir de acordo com aquela vontade, aquele querer. Amém? É tão interessante a questão da importância de ouvir, até porque eu já experimentei uma situação na minha vida. Essa semana, um amigo meu experimentou isso com a esposa dele. E por que eu estou dizendo isso, amados? Nós estamos numa época de pandemia, ok? Então a gente ainda está no meio dessa turbulência toda. E não sei se alguns de vocês, de repente, acabaram se assustando com um aparente sintoma. E aí já sabe como é que é, né? A mente já acha que já está com o vírus, que está na beira da morte, porque está com um pouquinho de falta de ar, sabe? Coração e aquela coisa, entende? E aconteceu isso com a esposa do amigo meu. Ela acordou de madrugada e aquela falta de ar, a febre e aquela coisa toda. E aí o que eles pensaram? Pegou, está coronada, né? Pegou a Covid, meu Deus. E aí já bate a preocupação, é lógico, né? Não há um tratamento de fato eficaz, não temos vacina, então a gente está nessa. E aí? E é engraçado, amado, que quando ele me ligou eu falei assim, mas será que não é questão assim de muita coisa que ela tem ouvido, né? Porque começou a ter uns casos na família, uma pessoa da igreja que faleceu. Eu falei, será que ela não ficou assim muito assustada, não é? Às vezes a pessoa ouve algo, fica impressionada, não é verdade? Aí ele falou, não sei, pastor, não sei. Por fim, levaram ela aqui no CECAP. Quando ela entrou, ele falou que ela voltou sorrindo. Ela entrou ali triste, preocupada, e voltou sorrindo. Por que ela voltou sorrindo? Porque ela ouviu, olha aí, ela ouviu da boca do médico que na verdade ela passou um momento ali de ansiedade, um estresse, e que fique em paz, você não está coronada.
você não está com corona. Você vê como que já muda, irmãos. Entende? Já alterou ela. Está bem. E foi que chegou em casa bem, feliz. Pronto, não tinha mais nada. Então, eu digo para vocês que é algo que nesse momento nós precisamos mais do que nunca, como discípulos de Jesus, entender a importância de ouvir. Por quê, amados? Lucas capítulo 5, presta bem atenção. Lucas capítulo 5, versículo 27. Olha o que diz. Depois disso, falando de Jesus, né? Ele saiu e vendo um publicano, o coletor de impostos, o cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Amados, olha bem para mim aqui, presta bem atenção, porque eu quero reforçar algumas coisas que nós já trouxemos domingo, mas é necessário que a gente reforce isso. Eu não sei se você sabe, mas o ser humano é um bicho que só aprende por repetição. Você já notou isso? Sim ou não? O ser humano é um bicho, amados, que, por exemplo, a gente acha que ele aprende com um erro. Não, ele não aprende com um erro. Ele aprende com uma série de erros. Até ele entender que aquilo de fato está prejudicando ele, leva seu tempo, sim ou não? Tem gente que é assim, não é? Eu te digo isso porque a gente aprende por repetição. Por exemplo, dirigir um carro, para você se habilitar de um carro, o que vai te tornar um bom motorista? É a prática de você estar todos os dias repetindo os mesmos movimentos. Né? Tem hora que nem eu comento às vezes com algumas pessoas. Amados, tem dia que eu saio da minha casa, quando eu me pego eu estou aqui na igreja. Não sei nem como é que eu cheguei, mas eu cheguei. Porque a mente vem tão assim, no automático, né? Já é levado naquilo, que você é conduzido assim de uma maneira que você fala: rapaz, como é que eu consegui? Mas de tanto repetir, o ser humano acaba aprendendo. Quer ver uma coisa que funciona muito com a gente? Esses jingles, né, de campanhas publicitárias, campanhas políticas, elas não ficam na mente da gente de tanto repetir? Sim ou não? Alguém lembra de algum jingle aí famoso? Por exemplo, pode falar? Será que eles vão pagar algum cachê se eu falar aqui, irmão? Que agora tá, né, para a internet, vai para o mundo, né? Mas quem lembra desse aqui, ó, desse jingle? Vamos ver se vocês lembram desse aqui, ó. 2 hambúrguer, alface. E aí? Continua, por favor, como é que é? 2 hambúrguer, alface, queijo, molho, cebola. Olha como é que você sabe. É o quê? Você lembra que se cantasse quantos segundos? Eles davam de graça. Não sei se é verdade essa história. Será que é verdade? Sei lá. Mas dizem que se cantasse tantos segundos, você ganhava um Big Mac de graça. Agora, por que você, olha, tantos anos faz isso? E por que você gravou isso? Fala para mim. Hein? De tanto que repetir e ouvir, aquilo ficou impregnado em você. Amém? Quem lembra daquele do Banco Bamerindos? O tempo passa. Lembra dessa, né? Quem lembra desse tempo aí? Acho que vocês não é dele, não, né? O tempo voa, e o que mais? E a poupança Bamerindos já faliu tem quantos anos, irmão? 500 anos. Mas a musiquinha a gente lembra. Eu vou dizer para você uma coisa. É por isso, amados, que nós temos que estar também diariamente em contato com a palavra. Lendo a palavra, ouvindo a palavra, orando. Amém? Por isso a importância de nós nos reunirmos, participarmos dos ajuntamentos. Por quê, queridos? Porque é nesse processo de estarmos repetindo, de estarmos falando, de estarmos ouvindo, é que as coisas vão sendo alteradas em nós. E como eu disse, isso vai impregnando em nós. Chegando ao momento daquilo fazer parte da gente, amados. Fazer parte de nós. Eu acho tão interessante, vocês aqui, não sei se trabalham em alguma empresa ou algo do tipo, mas é interessante que quando você vai, né, você tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, no início era uma coisa muito difícil. Né? Temos o irmão André aqui, um contador, né? Tem todo um sistema, tem toda uma maneira, mas de repente hoje tem coisas que ele faz tão rápido, a mente dele já processa, tanto, quanto que é tanto com tanto, vai dar tanto, vai sobrar tanto, de tanto estar repetindo aquilo já se torna parte dele. Tem o Johnny aqui da igreja, que ele é advogado,
E ele me disse uma coisa muito interessante. Estou falando isso para vocês entenderem aqui a palavra. Mas ele falou para mim assim: pastor, o senhor acredita que hoje a minha mente, ela raciocina com base em tudo que eu aprendi? Qualquer ação que eu vou tomar, eu já tenho... Ele falou, é uma coisa assim tão natural em mim. E aí até ele comentou, por exemplo, de um acidente. Ele falou, normalmente as pessoas vão se preocupar se alguém se machucou. Eu já penso se alguém tem direito em receber algo. Olha a mente do advogado, irmão. Quem é que processa quem? Quem é que tem culpa de quem? E a gente não, será que morreu? Não é assim? E, aliás, hoje a gente já pega o celular para filmar, né? E quem postar primeiro para ganhar curtida. Mas a mente dele já processa diferente. Mas por quê? De tanto que ele está, o que, amados? Atuando com aquilo, trabalhando com aquilo, que ele começa a agir a partir daquilo. E eu pergunto, você acha que é diferente com a palavra? Sim ou não? Está entendendo, amados? Eu vou te falar uma coisa. Nós temos que ter a prática de estar ouvindo ou meditando sempre na palavra. De tal maneira que eu e você começamos a raciocinar, a pensar e a agir a partir disso aqui, irmãos. Disso aqui. A Bíblia não diz que Jesus é o verbo encarnado. Ou seja, eu e você precisamos o quê? Encarnar a palavra. De modo que nós e a palavra e nós nos tornemos um com ela. E eu estou te falando isso porque, quando você leu aí o texto, o que ele diz? Que Levi estava sentado na coletoria. Amém? Filhão, vem me ajudar aqui, filho. Cadê o Davi? Vem cá, Davi. Davi, você vai ser o Levi hoje. Pega uma cadeira aqui, senta aqui. Não sei se dá para o pessoal te ver ali. Mas você será o Levi. Isso, está na coletoria. Será que dá para te ver? Dá, né? Acho que dá. O que é interessante para você entender, amados? Essas coletorias seria a Receita Federal daquele tempo. O recolhimento de imposto eram feitos através dessas coletorias. Para você entender bem, sabe pedágio? Não tem os pedágios, por exemplo, daqui de Guarulhos para Arujá tem pedágio, tem as cabines. Então esses coletores de impostos, eles ficavam em mesinhas, sentados e recebendo os impostos do povo, em cada uma delas. O que é interessante? É que a gente vê o texto aqui e a gente vê o quê? E Jesus, vendo ele, disse-lhe, me segue. Só que, amados, não tinha só o Levi lá. Tinham, vamos colocar aí 10, 15 pessoas. E Jesus olhou para cada um deles. É lógico que Jesus viu a todos eles. E cremos que Jesus também conhecia a história de cada um deles. Até as intenções que eles carregavam dentro de si. É lógico. Agora, o que é interessante, amados? Presta bem atenção nisso. E você vai entender o que nós estamos passando aqui. A vida do discípulo, ou seja, aquilo que seria o que? Os fundamentos, os princípios da vida do discípulo de Jesus. O que nós temos enfatizado muito aqui, amados? A diferença entre a multidão, a massa e quem, amados? Aquilo que é singular, o discípulo, amém? A Bíblia em todo momento, principalmente os evangelhos, que é o que nós estamos estudando aqui, vai sempre diferenciar isso, mostrando que há aqueles que caminham através da multidão, da massa, do senso comum, e existem aqueles que irão caminhar a partir do que, pastor? A partir da palavra. Presta bem atenção agora. Havia ali pelo menos uns 10, ok? Mas de repente, Jesus olha para um deles, o Levi. E Jesus libera uma palavra. E Jesus disse o quê? Segue-me. Mas o que é interessante é que Jesus não precisou fazer um discurso para esse homem. Mas simplesmente, e literalmente, uma palavra. Segue-me. Vem comigo. Simplesmente isso. O que isso vai nos demonstrar? Amados, preste bem atenção nisso. Isso tem que ficar algo que, primeiro é lógico, vai entrar com uma informação,
Mas depois isso tem que ser algo que, conforme você comece a praticar, isso torne-se parte de você. Porque essa é a ideia do Evangelho. É que nós venhamos a encarnar a palavra de Deus. Então, o que nós devemos entender aqui? Que o discípulo, presta atenção, se você é um discípulo de Jesus, se você não é meramente faz parte da multidão, mas se você é um discípulo de Jesus, o discípulo precisa entender alguns fundamentos do discipulado, alguns princípios do discipulado. E o que é interessante dentro disso? É que o discípulo, ele precisa desenvolver um ouvido atento. Para o quê? Para aquilo que Jesus fala para ele. Presta bem atenção, amados. O discípulo, ele tem que ter uma anteninha ligada e procurando captar aquilo que Jesus tem dito, aquilo que Jesus tem falado. Amados, isso é tão verdadeiro que quando a gente olha, por exemplo, para o Apocalipse, e você lê os primeiros capítulos do Apocalipse, ali está um discípulo de Jesus, chamado João, não é o Batista, é o discípulo, o apóstolo. E o que é interessante? É que ele ouviu todas as palavras de Jesus a respeito da igreja. Ele é alguém que ficou atento e ouvindo cada palavra, cada letra, cada frase do que Jesus tinha para passar para ele. Então, amados, o que você e eu precisamos entender? Que você não tem que se preocupar tanto com fazer, queridos. O discípulo não se preocupa em fazer, ele não se preocupa em agir. Primeiro, ele se preocupa em ouvir. E por que eu digo isso? Vocês são inteligentes, vocês sabem que não existe uma não ação, uma não escolha. Não existe isso. Tudo que você faz, até uma não escolha, é uma decisão, é uma ação. Então, por exemplo, vamos supor que aqui está pegando fogo, e eu tenho uma escolha, sair correndo ou ficar. E eu digo assim, não, eu não vou escolher, eu vou ficar. Eu estou escolhendo, sim ou não? Entre ficar parado e correr, eu estou escolhendo? Sim, não importa. Então o que eu e você precisamos ouvir? Que escolher ouvir é uma escolha, é uma decisão e é uma ação. E aí, amados, é o que eu tenho visto, queridos. Por que muitos discípulos de Jesus têm se prejudicado na vida, têm se prejudicado na existência? É porque eles não têm um ouvido treinado para ouvir. Amados, uma coisa eu sei, vocês também, se você frequentou uma sala de aula, você sabe o que eu vou dizer. Queridos, é impressionante, eu sou sincero, vou confessar aqui. Eu não era uma pessoa muito de estudar a matéria. Mas eu era uma pessoa, um aluno que focava no professor e ali eu cravava e eu procurava absorver. E aí quando eu chegava na prova, muitas delas, não vou dizer todas, talvez se eu tivesse estudado mais, não estou dizendo que seria ainda perfeito, mas não tirava nota ruim não. Mas por quê? E é interessante que o professor sempre fala assim, né? O que vai cair na prova é tudo que eu falei em sala de aula. Não é assim, professor? É tudo que eu falei em sala de aula. Então qual é o papel do aluno principal, amados? Hein? Aluno e discípulo são de sinônimos, tá? É ouvir ou falar. Deu para entender? Por isso que eu falo assim, tem que virar dentro de você uma chavinha. Você é um aluno de Cristo. Tem que virar isso dentro de você. Você não é simplesmente evangélico. Isso é o que o Datafolha coloca para nós. Qual que é a tua religião? Aí você fala, sou cristão evangélico. Por falar, né, irmão? Por falar qualquer um fala, não é verdade? A gente não diz que até papagaio fala. Você ensinar o bichinho, você é o quê? Só é evangélico. Ele vai dizer. Agora, enquanto você não sair da massa, do evangélico, do crente, como uma questão cultural, sabe? Uma questão cultural ou tradicional, como assim? Aquela questão, por que você é católico? Porque papai e mamãe era católico.
Não é assim? Porque vovô e vovó também eram. Então vai passando aquilo de uma tradição, de pai para filho. Por que você é evangélico? Ah, porque meus pais eram evangélicos. Começou a ir para a igreja. Então, enquanto você não sair disso, dessa esfera, e entrar onde? Virar a chavinha. Não, eu sou um discípulo. Você vai continuar se comportando como a massa se comporta, como a maioria se comporta em relação ao Evangelho. E aqui é que está o fato determinante, o fator determinante, irmãos. Por quê? Porque o discípulo, olha como foi a vida de Levi aqui, nesse momento. Isso só em 2 versículos. O homem estava parado. Mas o que foi que colocou ele em movimento? Foi a palavra. Aquilo que ele o quê? Ouviu. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Que o discípulo, ele se move, ele se movimenta a partir do que, irmãos? Do que ele está sentindo, do que ele está experimentando, do que ele está vendo, do que ele está pensando, das conclusões dele? Lógico que não, irmãos. O discípulo, ele vai sempre se movimentar e se mover a partir daquilo que sai da boca de Jesus, da boca de Deus. E isso, queridos, querendo ou não, a gente precisa treinar, praticar. Entende? Por isso que a palavra discípulo, que se casa com o aluno, quando você começa a mudar a tua mentalidade, entender, eu sou um aluno de Cristo, eu sou uma aluna de Cristo, você vai entender o quê? Que peraí, assim como ele vai me passar algumas palavras, ele também vai exigir alguns momentos que eu teste aquilo que ele me passou. Eu vou precisar o quê? Praticar aquilo. Deu para entender? Então haverão situações na sua vida, entenda isso, discípulo. Haverão situações na sua vida em que forçarão a você a não se mover pela palavra de Jesus. Aí é onde muitos de nós tomamos atitudes precipitadas. Deu para entender? Por isso, o que o discípulo precisa entender? Eu e você, nós não nos movemos por circunstâncias, não nos movemos pelo nosso querer, pelas nossas razões, pelas nossas conclusões. Não. Nós nos movemos por aquilo que sai da boca de Deus. Amém? É isso que vai nos colocar em movimento. E sabe o que é interessante? É isso que vai mudar a tua vida. É isso que muda a vida. Porque, queridos, o que foi que tirou aquele homem da coletoria? Queridos, eu não sei quantos anos esse homem viveu daquela maneira. De repente, muitas pessoas falando, rapaz, sai disso, sai desse meio. Muitas pessoas, sabe, orientando ele. Rapaz, você sabe que isso aí, todo mundo que trabalha com isso, se corrompe. Sai disso aí. Até que um dia, ele ouviu o quê? A palavra de Cristo. E ela mudou a vida dele. Fez com que ele se levantasse e deixasse tudo. E seguisse. Amém, amados? Queridos, o que vai mudar a sua vida é a palavra que sai da boca dele. É isso que vai mudar, irmãos. Por que eu te falo isso? Senta um pouquinho de novo, hein, Levi? É o seguinte. Porque a multidão, o que ela procura para mudança de vida? Ela quer um meio instantâneo, miojo. Algo que sana, ou que sane, né? Que sara, de uma vez por todas, mas assim, num passe de mágica, o que ela está vivendo. Ou seja, a multidão busca milagre. Deu para entendermos? E aí o que eu estou falando aqui é justamente, você tem que alterar isso dentro de você, o seu padrão, a sua maneira de agir. Porque o discípulo, ele não vai até
Jesus por causa do milagre mais. Ele não segue a Jesus por causa do milagre. Deu para entender? Mas ele segue Jesus por causa do quê? Da palavra. Daquilo que Jesus declara, daquilo que Cristo fala. Agora, olhando para a igreja brasileira, tirando suas exceções, o que você mais enxerga? Um povo que busca milagre ou um povo que busca a palavra? Vocês conseguem discernir isso? Agora eu te pergunto, milagre sustenta, irmãos? Milagre sustenta alguém? Quantas pessoas vocês já viram receber milagres e são ingratas em relação a Deus? Quem já viu isso? Eu já vi. Que você sabe que aquilo foi uma intervenção divina. Não tinha como, só Deus. E cadê essa pessoa hoje? Está vendo como que milagre não muda? Vou fazer uma pergunta para você. Alguém aqui já esbarrou com Lázaro aí? Alguém já esbarrou aqui com Lázaro? Aquele que ressuscitou depois de 4 dias. Irmão, falar que nem o Neto, né? Um baita milagre, irmão. Né? Tudo bem você curar um ceguinho ali, né? Um paralítico, multiplica um pão. Irmão, agora um morto de 4 dias, irmãos. Pensa. Que milagre. Sim ou não? Que milagre, não é? Mas eu pergunto, cadê Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Deu para entender ou não? Saiba que milagre você busca, amém. Não é, pastor, errado. Não. Só que entenda, milagre não é algo permanente, não é eterno. Entende? E posso falar uma coisa para vocês? É remendo. Se uma pessoa foi curada, não estou dizendo que ela não seja, ela pode ser. Nós cremos, pregamos a cura. Eu creio. Mas um dia ela vai morrer novamente, sim ou não? Vai morrer ou não vai? Um dia ela vai morrer. Vai ou não vai, igreja? Foi o que Jesus disse quando ele ressuscitou a menina, a filha de Jairo. Lembra da Talita? Na verdade não é nem Talita o nome dela, né? A gente costuma chamar ela de Talita. Mas a filha de Jairo, o que aconteceu? Ela morreu. E Jesus disse, eu vou lá, vou acordá-la. Jesus chega, vira e fala, Talita cum, que significa, menina, levante-se. A menina ressuscita, Jesus vira para os pais e diz o quê? Dê a ela de comer. Dizendo assim, até milagre precisa de manutenção. Amém? Porque se vocês não der a ela de comer, ela morre de novo. Então o que acontece? O discípulo, ele não é alguém mais movido por esses milagres, mas ele é movido por aquilo que sai da boca de Deus, porque aí sim, aquilo que sai da boca de Deus, passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará, porque a palavra dele é eterna. Amém, amados? Por isso que o discípulo é alguém que agora ele vai viver por aquilo que sai da boca de Deus. Deu para entender, irmãos? A partir desse momento, é assim que nós, por isso que eu falo, vira a chavinha, eu sou um discípulo de Jesus. Ok, quais são os fundamentos, quais são os princípios do discipulado? Um desses princípios é esse. Por aquilo, e agora o movimento, eu vivo, eu decido, eu escolho, a partir daquilo que Jesus fala para mim. Amém? A partir disso. É a partir disso que eu vou movimentar. Por isso que qualquer decisão que o discípulo tomar, ele vai tomar a partir daquilo que o Senhor fala para ele. Ou seja, o discípulo é alguém que é submisso à palavra de Deus. Amém? Lucas capítulo 5. Olha que interessante, é aí mesmo. Um pouquinho antes.
Versículo 4 diz o seguinte: quando acabou de falar, falando de Jesus, tá? Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 5: Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas sobre a tua lançarei as redes. Amém? Amados, falando de Pedro, Pedro é alguém que tinha conhecimento na pesca. Jesus não está tratando com um leigo nesse ramo ou nessa profissão. Aliás, ele poderia até falar assim: ó mestre, de madeira, se eu falasse que não podia, se eu falasse que o barco estava meio assim, né, precisava de um reparo, eu até aceitaria, sou um carpinteiro. Mas de pesca, mestre. Mas é interessante que ele diz o quê? Sob a tua palavra eu lançarei. E a gente sabe qual foi o resultado disso. Então o que os evangelhos nos mostram? Que o discípulo de Jesus é alguém que irá se submeter àquilo que Jesus fala. Ou seja, ele submete a palavra de Cristo. E ponto final, irmãos. Simplesmente isso. Interessante. Pedro, ele não contesta. Levi não contesta. Simplesmente age segundo aquela palavra. Amém? Agora vamos trazer para um prático. Irmãos, sejam sinceros, amados. Quantas coisas Jesus já falou para você fazer e você não fez? Quantas coisas? Vou dar um exemplo básico aqui, que é uma luta para o crente. Perdão, por exemplo. Amado, você precisa sentir. Não, é que eu não senti ainda de perdoar alguém. Está explícito, irmãos. Acabou. O que a palavra diz? O que a palavra dele diz? Perdoai quantas vezes? Acabou, discípulo. Está falado, está falado. É agir com base nisso. Amém? Por isso que eu digo, o discípulo ele não age com aquilo que ele sente, com aquilo que ele carrega. Ele age com base naquilo que Jesus tem falado para ele. Então Jesus diz: perdoa 70 vezes 7, vamos perdoar. Ué. E eu assim decido. É uma decisão, é uma escolha. É assim que nós caminhamos. Então, amados, eu estou passando isso para vocês entenderem como que é a dinâmica. E aí, queridos, é que é a grande questão, porque é um convite, o segue-me. Está dizendo, vem. E aí, você vem? Porque diz, colocou a mão no arado, agora não pode olhar mais para trás. Ou seja, nesse discipulado não existe concessões. Você não pode selecionar o que você aceita e o que você não aceita do discipulado. Agora é o pacote todo que você tem que receber. Por isso, amados, é o seguinte: você tem uma escolha de seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. E Jesus não é aquele ser que fica desesperado, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês me seguem. Não, não tem esse negócio de carência, não. Jesus não sofre com carência, aceitação, afirmação, aprovação. Não, ele não tem essas coisas, não. Jesus é um cara, um ser muito bem resolvido. E ele sempre foi assim. Amém? Sempre foi assim. Jesus, desculpa falar a linguagem chula, que às vezes a pessoa entender. Ele está pouco se lixando se o mundo tem 3 bilhões de cristãos ou tem 1 bilhão de cristãos. Jesus sabe qual é o alvo dele. Salvar vidas. É isso que ele quer, transformar pessoas. Esse é o alvo de Jesus. Amém, amados? Agora, com data folha, com estatísticas, para Jesus, irmãos, isso não faz diferença alguma. Amém? Amém, queridos? Então, amados, que nessa noite eu espero que de alguma forma a palavra possa ter
comunicado algo a você. E eu percebo que esse semestre é algo que nós vamos trabalhar sobre o discipulado. Porque essa é a grande questão. Tá, depois que eu aceitei a Jesus, fui batizado, e aí, faz o quê? E eu vejo que muitos se perdem nisso aí. Porque é verdade, nós não fomos ensinados. Não nos transmitiram isso. Eu me lembro que eu tinha, eu acho, meus 18, sei lá, 19, 17 anos por aí. 17, 18 anos. E eu me perguntava isso. Eu me perguntava, tá, Jesus, tá, aceitei, e aí, faz o que agora? Só que eu não sabia que havia agora todo um processo, um caminho, amém? A ser seguido. Que é seguir Jesus. Amém, queridos? É seguir o Senhor Jesus. Então eu percebo isso. Que nós precisamos aqui formar o caráter do discípulo. Formar discípulos. Amém? Não é formar membros para a igreja. Não, queridos. Para esse aqui, não é isso. É mais do que isso. Amém? Mas formar discípulos. Seguidores autênticos do Senhor Jesus. Amém? E começa na palavra. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra. E eu creio que de alguma forma o Senhor, sim, nos orienta e o Senhor trata conosco. Obrigado, Jesus. Pois o Senhor tem nos ensinado, nos falado. E eu percebo que é um tempo de ensino nessa casa. Porque é um tempo em que o Senhor está afinando as coisas. Agora o Senhor está cortando as arestas. O Senhor está podando a videira. É um tempo em que o Senhor está tirando os excessos. Ou seja, é um tempo aonde o Senhor está trabalhando no vaso. Mas não mais naquela parte bruta, não. Agora é um tempo em que o Senhor está desenhando o barro, dando uma forma ao barro. É onde o Senhor está de uma maneira agora até muito mais perfeccionista no modo de dizer da palavra, né, de um detalhes, é onde o Senhor está trabalhando agora. E eu creio que o Senhor quer estruturar a sua igreja, formando discípulos. Pois essa é a comunidade. A igreja nada mais é do que isso, comunidade dos discípulos de Jesus. A comunidade daqueles que creem. Nada mais é do que isso. Pai, então nos ensina. Jesus, venha ensinar-nos. Pede para Jesus agora, fala, Jesus, venha me ensinar, Jesus. Isso, fala, Senhor, o Senhor me aceita como seu discípulo. O Senhor me aceita como teu aluno. Fala para Ele, pergunta para Ele. O Senhor me aceita. Ah, meu Senhor, que privilégio poder ser chamado de discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Pai, sabemos que muitos seguem muitas religiões, muitos personagens. Só que esses homens morreram. Mas o Senhor está vivo, Jesus. O Senhor está vivo, Jesus. Ah, Pai, obrigado por essa consciência. Obrigado, meu Pai, pela consciência do Teu Espírito. Senhor, te agradecemos. Pai, te louvamos em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, amados. Glória a Deus. É uma coisa interessante, e só para poder destacar aqui, é que para você, no tempo de Jesus, ter um mestre, é mais ou menos hoje, irmãos, como se você fosse fazer um mestrado, um doutorado. Você precisa, né, que aquele que já é doutor, de repente um mestre, ele aceite você, para que então você apresente a sua tese. Sabia disso? Vou dizer que naquele tempo funcionava mais ou menos assim. Os mestres daquele tempo, eles não aceitavam qualquer um. Eles só pegavam os melhores, que eles achavam que ia dar jeito na vida. Só que de repente aparece um mestre, amém, que ele fala, vocês só pegam melhores. É o seguinte, rapaz, é fácil trabalhar assim.
Trabalhar com os melhores, qualquer um trabalha. Agora eu quero ver você pegar um aluno nota 0 e transformar esse aluno em 10. Porque você pegar aquele que é 10 e jogar ele. Por isso que eu falo, é um privilégio nós sermos aceitos para o discipulado de Jesus. Amém? E ele nos discipular. Amém, queridos? Por isso que eu falei, pergunta para ele. E é lógico que ele te aceita. É lógico que ele te recebe. Amém? Então, nós estamos dentro do discipulado dele e vamos permitir com que ele esteja nos discipulando a cada dia, nos ensinando. Só que você tem que ter o quê? Um ouvido aberto. Treina isso. Você precisa procurar, nem que você diga a si mesmo a toda hora, né, Dalton, atento ao que Jesus tem para falar. Vai agir calma, o que Jesus tem para falar. Vai falar alguma calma, o que Jesus tem para dizer. Vai assim, ó, sabe, treinando. E vai chegar um tempo que isso vai ser tão parte de você que você vai agir assim já, dessa maneira. Tá bom, queridos? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite.